Oi, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Estamos num lindo dia de sábado, né, gente? Aqui não tá aquele sol escaldante, mas também não tá chovendo, mas choveu o dia todo e a madrugada de ontem, tá, gente? Chovia, parava, gente, do jeitinho que eu gosto. Por quê? Porque a temperatura fica amena, uma maravilha, tá? Como vocês sabem, eu moro no Nordeste e o Nordeste é muito quente. Então, quando a temperatura está assim, chuvosa, nublada, é tudo de bom para nós, tá? Mais frio não. Temperatura agradável, tá bom, gente? Mas vamos ao que interessa, que é o trabalho de hoje. Eu já postei 2 vídeos aí para vocês, um em cada canal, tá? Espero que vocês gostem. Né? No canal secundário, eu falei sobre a prisão do Ítalo, né? O Ítalo Santos. Eu sei que muita gente não dá, assim, não se interessa por esse assunto, mas eu me interesso porque é um assunto muito relevante na minha opinião, tá? Eu acho que cada um deve sim assistir esse vídeo, ou o meu, de qualquer resenhista que fale do assunto, deixe a sua opinião, gente, porque as pessoas só valorizam aqui, infelizmente, né? A maioria das pessoas, não são todos, graças a Deus, fofoca, treta, confusão e gritaria. Quando a gente traz aqui, eu não só eu, como todas as minhas colegas, a não ser os canais grandes, de grande repercussão, mas os canais pequenos, quando traz um assunto relevante como esse, não é porque eu esteja preocupada nem com o Felca, que tem milhões de seguidores, nem com Ítalo Santos, que também tem milhões de seguidores, não, tá, gente? Eu estou preocupada com um assunto relevante sobre as nossas crianças e adolescentes que estão sendo prejudicados. Então, eu dou a minha opinião no meu canal, porque eu tenho um canal, mas vocês que me seguem, que me assistem, que são meus inscritos, ou até mesmo aqueles que não são inscritos, mas que chegam, né, por curiosidade para assistir os meus vídeos, deixem os comentários de vocês, a opinião de vocês, que para mim é muito importante, tá, gente? Eu saber o que é que vocês acham de tudo isso que está acontecendo, porque isso é só o começo, tá? De muitas coisas que ainda vão surgir pós prisão do Ítalo Santos, tá, gente? Então, quem não assistiu ainda no meu canal secundário, eu postei hoje pela manhã cedo, né? Acho que era o quê? Quando eu postei, umas 9 horas, 9 e pouquinho, gravei ontem à noite para hoje postar para vocês, tá bom? Então não deixem de assistir, não deixem de dar a opinião de vocês, gente, porque pelas opiniões, eu sou uma pessoa que eu posto o vídeo e vocês podem perceber que eu respondo todos os meus comentários, todos os comentários de vocês que assistem o meu conteúdo, tá bom? Porque eu acho de suma importância responder a todos vocês, não deixar vocês no vácuo, né? Tem muitos canais aí grandes que não estão nem aí para o que vocês comentam ou deixam de comentar nos vídeos de todos nós que somos pessoas que têm vídeo aqui e que temos o nosso conteúdo, seja ele qual for, né? Os grandes, e principalmente os grandes canais, estão nem aí para vocês que tanto vivem bajulando. Mas, enfim, não estou dizendo que são todos, tá, gente? Porque toda regra tem suas exceções. Mas tem gente que bajula, grandes canais e eles nem aí, nem um coraçãozinho dão para vocês. Mas vocês podem perceber que nos meus vídeos eu faço questão de ler. Posso não ler na hora, posso não dar os coraçãozinhos na hora, mas eu gosto de ler quando posso. E olhe que meu tempo, vocês sabem que meu tempo, nossa, é curto. Mas quando a gente faz as coisas com prazer, tá? Quando a gente respeita e tem carinho pelos nossos inscritos, a gente arruma um tempinho para responder, tá? Aí muita gente diz, você responde porque seu canal é pequeno. Canais grandes não tem condições. Tem, é só querer, tá? E tem muito mais que eu, porque tem dinheiro para ter recursos para chegar junto dos seus inscritos, mas não fazem isso, sabe por quê? Porque eles estão pouco se lixando para vocês, estão pouco se lixando para os comentários de vocês. O que eles querem mesmo só de vocês, os grandes canais, tá? São as visualizações que vocês dão para eles, simples assim. Então, não tenham receio de deixar comentários nos meus vídeos, porque todos os comentários eu tiro um tempo, pelo pouco tempo que eu tenho, mas mesmo assim eu tiro um tempo, se demorar um pouco, mas pode aguardar que pelo menos um coraçãozinho eu dou. E respondo a todos eles, até aos hates que entram deixando
comentários agressivos e desrespeitosos, assim mesmo eu ainda respondo, e dependendo do comentário, eles são bloqueados com sucesso, porque comigo é assim, tá bom? Choveu na horta, eu boto para torar, boto para quebrar, porque eu acho que as pessoas têm que aprender a respeitar, porque eu faço resenha ou fofoca, como queiram, mas em nenhum momento eu falto com respeito a ninguém. Eu dou a minha opinião, faço minhas críticas dentro do respeito, tá bom, gente? Então eu convido todos vocês a irem lá no meu canal secundário, tá? Onde eu deixei lá este tema da prisão do Ítalo Santos. Eu não estou falando só da prisão, porque essa prisão dele já vem todo mundo comentando desde ontem. Eu estou falando, além dele ter sido preso, eu estou dando a minha opinião, tá? E falando, entre outras coisas, do que está acontecendo com esse tipo de conteúdos na vida das crianças, tá bom, gente? Mas vamos ao conteúdo de hoje. Gente, o conteúdo de hoje, eu vou falar sobre um assunto que vem, ó, nossa, rendendo há séculos aqui na plataforma. Tá até, vamos dizer assim, chato, mas infelizmente a gente tem que falar quando a gente tem um conteúdo de resenha, de comentários, de fofoca, como vocês queiram interpretar. Para mim não tem a menor importância isso, tá bom? Respeito a opinião de cada um de vocês. Sobre o que, gente? Sobre um vídeo, né? Eu assisti 2 vídeos do Marcos Adorno. Um vídeo, ele dando a notícia, a triste notícia, né? Que a cachorrinha da família deles lá, que vivia lá na fazenda da mãe e do pai, se eu não me engano o nome dela é Pretinha, né? Ele fez um vídeo levando ela ao veterinário, socorrendo, ela estava doentinha. E depois ele fez outro vídeo, né? Comunicando aos seus inscritos que a cadelinha ela tinha sido desenganada pelos médicos e que o médico falou, leve para casa para morrer em casa. Isso acontece até com o ser humano, né, gente? Infelizmente, a gente fica triste. Quem cria um cãozinho ou qualquer tipo de animal sofre muito quando eles partem, mas é a lei natural da vida, não só para os animais, como também para os seres humanos, infelizmente. Só que a idade dos animais, elas são muito aceleradas, né? Se um cachorro, por exemplo, tiver 10, 15, 16 anos, é como se ele já fosse um idoso, né? Vocês entendem. E realmente é muito triste, porque você se apega, você tem aquele amor, né? A convivência. E, nossa, quando parte, que a gente não tem como fazer, o que a gente tem que fazer é cuidar, zelar e fazer o possível e impossível para que os nossos animais de estimação, para quem cria, tem uma partida menos sofrida, né, gente? Porque ninguém merece, é muito triste. Aí ele veio, contou toda a situação da Pretinha, acho que o nome dela é Pretinha, se eu não me engano. E aí depois ele fez um vídeo comunicando o falecimento dela, né? Que já era esperado por toda a família, inclusive pelo Marcos Adorno. O Marcos Adorno, inclusive, eu morro de rir com ele, gente, sinceramente. O Marcos falou que muita gente criticando ele, porque diz que ele não tem sentimento, porque ele não liga para os animais. Ele disse que ama os animais, que cuida, inclusive da cadelinha que a Marta deixou lá, né, na fazenda. Ele disse ele é um tipo de pessoa que ele gosta dos animais, ele trata bem, mas ele não é daquele tipo de ser uma pessoa muito sentimental e carinhosa para estar beijando. Ele disse que não gosta dos cachorros estarem lambendo a boca dele, sabe? Nenhum tipo de animal, de dormir com ele, essas coisas ele disse que não faz. Tem gente que é assim, né? Tem gente que cria animais como se fosse um filho de verdade, um ser humano. A minha mãe mesmo, o gatinho dela, nossa, ela cuida dele como se ele fosse um ser humano, tá? E ele disse que isso ele não acha certo. Ele disse que animal é animal e ser humano é ser humano. Cada um tem o direito de agir à sua maneira, né, gente? Então, contanto que não maltrate, trate bem, porque o que eu fico irada, principalmente aqui na plataforma, são pessoas que querem criar animais, às vezes até de rua, tiram, resgatam e criam, mas depois não tem condições e fica aqui na plataforma pedindo ajuda, né? Então eu acho que se você quer criar qualquer tipo de animal de estimação, tenha o mínimo de condição para criar bem, tá, gente? E não ficar dependendo de doação nem de ajuda de ninguém. Eu penso dessa forma. Você resgatar um cãozinho de rua, cuidar dele, não deixar ele falecer, dar comida, dar água, qualquer pessoa
tem condições de fazer isso e deve fazer. Mas se você não tem condições de criar, de dar uma boa qualidade de vida ao seu animal, aí você faz o quê? Tira ele da rua, cuida, e quando ele melhora, você procura alguém para adoção, para que a pessoa cuide do animal, já que você não tem condições. Do que estar abrindo o vídeo aqui toda hora pedindo ração, toda hora pedindo dinheiro para levar para médico, porque, gente, animal é como se fosse um ser humano, uma criança. A criança não precisa de pediatra, não precisa de acompanhamento de pediatra, não precisa de remédio, de tudo. É a mesma coisa ao cãozinho. Então, se você não tem essa condição, você nem deve ter filhos para estar pedindo ao povo, né, aos inscritos, para ajudar a criar seus filhos, e nem também deve pedir para as pessoas estarem o tempo todo ajudando você a cuidar dos seus animais, que a responsabilidade é sua. Agora, para você resgatar um animal de rua e cuidar, eu acho a coisa mais, nossa, maravilhosa do mundo. Eu acho que essa pessoa que faz isso merece todos os aplausos, tá? Mas se você quer criar, crie com as suas condições, não contando com doação de ninguém. Porque tem gente que diz, eu tenho 5, 6, 7 cachorros, mas vive pedindo ajuda. Eu tenho 10, 15 gatos, mas não pode criar nenhum. Então, isso aí é que eu acho errado. Nesse ponto, eu concordo em parte com o Marcos Adorno, que a gente deve criar sim e amar e cuidar bem dos animais, mas sabendo que animal é animal e ser humano é ser humano, tá, gente? Mas tudo bem, quem pensa ao contrário de mim. Aí, depois desse vídeo que eu assisti, do Marcos levando a cadelinha para ser tratada e depois voltando com uma triste notícia que ela foi desenganada pelo veterinário, eu assisti outro vídeo onde ele estava muito irado. Nossa, eu nunca vi o Marcos tão irado, né, com alguns comentários que ele tem recebido devido à campanha que ele está fazendo em prol de ajudar o Vânio, né, nosso colega aqui de resenha, para comprar a tão sonhada cadeira motorizada, né, que ele vai ser, e acho que quando ele conseguir, ele vai conseguir, que está perto de conseguir, se não já conseguiu, ele vai conseguir, em nome de Jesus, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, né, gente? Eu não sou contra, eu já falei aqui várias e várias vezes. Apesar do próprio Vânio, há um tempo atrás, né, eu tenho minhas ressalvas com ele por conta disso, mas não tenho raiva nem nada dele, mas fiquei meio chateada, porque numa época aí, que alguns resenhistas aí meteram a lenha em mim, ele foi um dos que bateu muita palminha e apoiou todos os que falaram mal de mim. Mas tudo bem, eu, como sempre falo, eu entrego tudo na mão de Deus, né? E Deus dá a resposta a cada um deles, como está dando. Mas não quer dizer com isso, tá, Vânio, que eu não torça por você, que eu não ache injusto ou ache que as pessoas não devam lhe ajudar, mas pelo contrário. Eu acho que você necessita sim, vai ser uma alegria muito grande quando você, pela primeira vez, porque é como se a pessoa, gente, que tem a condição que o Vânio tem, que ele mesmo fala aí, todo tempo ele explica, ele nunca andou, né? Ele não sabe o que é andar. Então, a cadeira vai dar esta liberdade a ele. A cadeira vai dar esta independência a ele, como ele falou, para ir numa padaria, para ir no supermercado, para dar um passeio na praça, essas coisas assim que hoje ele não consegue fazer. Não tem como ele fazer, entendeu, gente? Então, é uma pessoa que realmente necessita de ajuda para ele realizar o sonho dele. E foi como o Marcos Adorno falou, que ele sentiu no coração de ajudar. Não foi o Vânio que pediu, ele disse que em nenhum momento o Vânio, eu estou falando do que o Marcos falou, tá, gente? Em nenhum momento ele disse que o Vânio pediu para ele comprar essa cadeira para ele, ajuda para isso. Não. A ajuda que eu sempre vi o Vânio pedir foi para as pessoas ajudarem o canal da esposa dele, né? Que estava começando e tal, mas eu nunca vi ele pedir para ninguém comprar a cadeira dele, né? Mas que realmente é um sonho que ele vai realizar. Tá faltando, nossa, pouco tempo. E eu torço para que isso aconteça, tá entendendo? E ainda digo para vocês que se vocês puderem ajudar financeiramente, né, falando, como o Marcos mesmo fala, não tem problema que seja R$1, R$2, R$3, R$5, porque nem todo mundo tem condições de fazer uma boa doação. Mas de grão em grão, gente, né, a galinha enche o papo, a pessoa chega lá. Então, o importante é o ato de doar para quem realmente precisa, e o Vânio precisa sim. E ele vai ficar muito feliz quando ele conseguir essa cadeira. Barata não é. A gente sabe muito bem que é uma cadeira motorizada, né, gente? É uma cadeira bem cara. Mas que se cada um der, pela quantidade, né, de inscritos, mais de 30 mil inscritos,
que o Marcos Adorno tem, se cada um doasse R$ 1 que fosse, nossa, ele já tinha muito mais do que o dinheiro da cadeira conseguido. Mas ele vai conseguir, porque o Marcos é uma pessoa, tem defeito como todo mundo tem, porque ninguém é perfeito, mas ele tem um coração muito bom. Ele disse que sentiu no coração de ajudar o Vânio e ele está ajudando. E eu acho que quem pode, e mesmo aquele que não pode, doa um pouquinho, tá? Que vai, não pense que a sua doação, porque foi pouca, não vai servir, porque vai, tá? Porque o importante é o ato de você ajudar quem realmente merece, tá bom? Mas aí também eu vi em alguns comentários, né, as pessoas criticando muito esta boa ação, né, de solidariedade que o Marcos Adorno está fazendo, ajudando uma pessoa que realmente precisa. Eu não sou contra, sempre fui e sou contra as pessoas que ajudam quem não precisa. Sempre fui e serei contra as pessoas pedirem sem precisar. Mas no caso do Vânio, gente, tá mais do que, né? Mais do que público e notório que ele precisa, gente. Então essa cadeira vai ser um sonho, né, realizado do Vânio. E eu acho que quem puder ajudar, ajude, tá, gente? Porque ele realmente precisa. Vai ser assim como se fosse as pernas dele, né? Tá? Que ele nasceu dessa forma. Não foi uma coisa que, assim, vamos supor, um acidente, que um dia ele andou, aí por uma fatalidade da vida aconteceu um acidente e ele ficou paralítico sem poder andar. Não, gente. Ele já teve problema assim desde sempre. Então ele mesmo falou que ele não sabe nunca o que é andar, porque ele nunca andou. Então esta cadeira vai ser como se fossem as pernas do Vânio, entendeu, gente? Isso vai ser muito bom, muito feliz. Eu espero que em breve o Marcos e o Vânio estejam aqui fazendo vídeos, né? Já mostrando o Vânio aí na sua cadeira, tendo a sua independência, podendo sair para uma padaria, para ir dar um passeio numa praça, né, gente? Nossa, é tudo de bom, gente. É só a gente imaginar se fosse com a gente, como não seria uma felicidade poder fazer isso. Uma pessoa que nunca andou, não sabe nem o que é andar, né? Sempre ali, dependendo de tudo e de tudo. Mas graças a Deus, né? Deus é tão bom e tão misericordioso que Deus colocou na vida do Vânio uma grande mulher, né? Não tem um ditado que diz assim? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Assim é a Jaque, a esposa do Vânio, que cuida dele com muito zelo, né? Cuida dele com muito amor e muito carinho. E isso é muito bonito de se ver, né? Então, até para a própria Jaque, vai deixar ela assim menos, como é que eu digo, gente? Menos assoberbada, porque ela é dona de casa, ela é mãe, ela agora tem um canal dela, e ainda assim cuida do marido e cuida muito bem, e cuidou toda a vida, né? Porque como o Vânio sempre falou, se não fosse a Jaque, a vida dele já é muito difícil sem poder andar. Imagine se não fosse a Jaque, né? Então, ele teve a sorte que Deus abençoou ele e deu a ele uma mulher maravilhosa, uma família, né, gente? Porque ele tem uma filha, ele construiu a família, que mesmo com a deficiência dele, ele teve esta bênção de construir a sua família, e isso é muito lindo de se ver, ele merece, porque tem muita gente que acha que porque a pessoa é deficiente, a pessoa tem que ter uma vida sem, no caso, se for um homem sem uma esposa, se for uma mulher sem um marido, não pode construir uma família, não, gente. Existem limitações, claro, mas a pessoa tem o direito de ser feliz. E graças a Deus o Vânio é feliz junto com a esposa e a filha dele. Que Deus continue abençoando eles, tá, gente? E em breve a gente vai ter aí a felicidade de ver o Vânio aí, ó, andando aí na sua cadeirinha, feliz da vida, podendo realizar muitas atividades que hoje ele depende da esposa para tudo, né? E de tantas outras pessoas que possam ajudar. Então é isso, gente. E também vi nos comentários, o Marco ficou possesso, né? Porque realmente tem certas pessoas que entram nos comentários de nós todos, que temos canal, que fazemos conteúdo, apenas com o intuito de prejudicar. Não ajuda aquilo que eu digo. Se você não quer ou não pode ajudar, tudo bem. Agora também não prejudique, né, gente? Pelo amor de Deus. Não acorde, né, o dom da vida que Deus lhe deu, com o intuito de prejudicar as pessoas que estão fazendo bem, porque a ação que o Marcos Adorno está fazendo é uma boa ação, gente. E é uma coisa que ele sentiu no coração dele de fazer. Então, quem não puder ajudar ou não quiser, pelo menos não prejudique, né? Misericórdia. Aí é como eu falo, me poupe e me economize, tá? Mas enfim, gente. Muitas pessoas também no comentário do Marcos, eu vi, apenas porque o Marcos, né, no Dia dos Pais, foi homenageado pelos filhos
que foi até a casa da ex-esposa Marta, né, tomar um café da manhã com os filhos, que foi a coisa mais linda que eu vi. Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando que a gente percebia que ele estava emocionado, aquele abraço que ele deu nos 3 filhos foi a coisa mais linda, mais emocionante que eu já vi, não é? E a Marta, apesar de tudo, de todas as trocas de farpas, tudo que está acontecendo judicialmente com eles, que, né, todo mundo sabe que não, o divórcio deles não tá sendo um divórcio amigável e sim litigioso, mesmo assim, não é? Ela, como mãe, né, ela se dedicou a ajudar os filhos, principalmente a Pérola, que é a mais velha, né, como é que eu digo? A proporcionar um café da manhã maravilhoso para o papai deles, né? Não foi só a Pérola sozinha, foi a mãe também que ajudou. Então isso foi muito bonito de se ver também, porque eu sempre falo, quando é motivos de crítica, a gente critica. Eu sou dessa forma, quando é para elogiar, a gente elogia. Então, a Marta, nesse sentido, para mim, está de parabéns, né? Por ter deixado todas as trocas de farpas, todos os problemas que eles estão vivendo judicialmente da separação, ela fechou os olhos para tudo e foi ajudar a filha a prestar essa homenagem, né? Os filhos, os 3 filhos, a prestar essa homenagem ao papai. E foi muito lindo de se ver. Então ela está de parabéns, tá? Nesse sentido. Mas não quer dizer com isso, gente, que as pessoas confundem as coisas. Eu vi alguns comentários, que casal lindo, voltem. Estou torcendo para vocês voltarem. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Não misture as coisas. Se eles voltarem, nossa, tudo de bom, porque como eu sempre falo aqui, eu sou a favor da família, tá? Mas eu acredito né, se é uma opinião minha particular, que a Marta, gente, ela não quer mais voltar, ela não quer mais se reconciliar com o Marcos, tá? Ela tá querendo ter uma boa convivência, até por conta dos filhos, mas ele lá no cantinho dele e ela no dela, tá? Não é porque ele foi homenageado pelos filhos na casa dela, e quer dizer com isso que eles vão voltar, não, tá? Então as pessoas ficam nos comentários, volta, outros dizem, não volta, entende? Você merece coisa melhor. Isso, gente, quem tem que decidir isso são os dois, né? Então a gente dá, sim, a gente tem o direito de dar, você também tem o direito de dar, só não criem expectativas para depois se decepcionarem, né? A gente torcer é uma coisa, agora ficar criando expectativa de volta, ou que nunca mais voltem, aí é outra coisa, tá bom, gente? Então, os fãs, né, dos dois, só orem e peçam a Deus que seja tudo feito da vontade de Deus, né? Se tiver de voltar, que volte, também se não tiver, que cada um seja feliz à sua maneira, no seu canto. O importante, gente, é sermos felizes, porque Deus não criou a humanidade para ser infeliz, não. Quando nós somos infelizes é porque nós procuramos ser, porque Deus deixou o livre-arbítrio para cada um de nós. Então a Marta fez uso do livre-arbítrio dela quando ela quis se separar. A decisão foi dela. Marcos já deixou mais do que claro aqui, que se dependesse dele, ele jamais se separaria. Mas também não estou aqui criticando a Marta por ter tomado essa decisão. Por quê? Porque quem sabe, né, como ela mesma fala, quem sabe o que ela viveu ao lado do marido por 20 anos é ela, e ele também. Então, se não deu, não deu, gente. Não é porque o Marcos é um péssimo pai, um péssimo marido, como muita gente, né? Imagina, pelo que a Marta fala, porque a forma que ela fala, que é isso que eu sempre critiquei e critico, separar é uma coisa, mas você o tempo todo tá, como é que eu digo, soltando indiretas de que foi feliz no seu casamento, que o marido não foi um homem legal, um marido legal, nem um pai legal, ao ponto dela dizer que saiu de casa para proteger os filhos. Gente, isso é muito forte, entende? Isso é muito forte. Isso é a ação de uma mulher, quer dizer, ao meu ver não é, mas vocês é quem decide aí o que é que vocês acham. Vocês acham que é uma mulher que chega, abre um vídeo para o mundo inteiro ver e ouvir e diz que só ela sabe o que passou com o marido e que saiu de casa para proteger os filhos? Vocês acham que isso são palavras de uma mulher que quer recuperar, que quer reconstruir o seu casamento? Vocês acham isso? Fica aí a pergunta. Para mim, não. Para mim é mais do que suficiente, né, de uma mulher que não quer mais reconstruir o seu casamento, tá? Não sei o motivo, ela não diz, e aí é um direito dela. Mas então não adianta ficar, não é, nos comentários
Casal lindo, torcendo para que vocês voltem. Uma mulher que fala uma coisa dessa, gente, é mais do que provado que ela não quer reconstrução nenhuma de casamento, tá? Então fica a dica aí para vocês pensarem um pouco, né? Porque são das palavras, gente, que a gente deduz a situação. A gente não sabe, mas deduz o que a pessoa está querendo dizer. Porque ninguém, né? Eu creio, somos burros, né, gente? Me poupe e me economize. Então é isso, gente. Deem a opinião de vocês aí, pelo conteúdo que eu deixei aí para vocês. Um excelente sábado, tá, gente? Eu tô indo para casa da minha mãe daqui a pouquinho. Eu só volto amanhã, que é domingo, à noite. Então amanhã não vai ter vídeo logo cedo para vocês, não. Tá? Se eu tiver condições de gravar hoje ainda, para soltar amanhã, eu farei. Mas se não, à noite, quando eu chegar, tá? Aí eu faço um videozinho para você. No máximo, eu acho que vai dar para fazer um vídeo ou dois no máximo, porque o tempo é curto, tá, gente? Mas segunda-feira a gente se encontra. Um feliz final de semana a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Beijos!